Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo na paz. Então, vamos dar sequência aí, mais uma parte aí do capítulo, né? Um resumo aí da tabela periódica, falando sobre a classificação dos elementos, certo? Então, uma das formas em que os elementos químicos são classificados na tabela é dividindo-os em 5 grupos de acordo com suas propriedades físicas e químicas. A seguir, temos como é feita essa classificação em hidrogênio, semimetais, ametais, gases nobres e metais. Então, turma, lembrando que Então, achei o laser aqui. Ai, desculpa, gente. Lembrando que o hidrogênio, tá? Ele está aqui junto com o grupo 1A, mas ele não é metal, tá? Lembre-se disso, não pode esquecer. O único motivo que ele está aqui é porque ele tem um elétron na sua única camada, tá? Por isso eles têm essa semelhança, só isso, ter um elétron na camada de valência, ok? Aí temos aqui o grupo dos metais, aqui também são metais, lembrando que a maioria aqui são artificiais e radioativos, tá? Temos os grupos dos semimetais, ametais e gases nobres. Bom, falando aí do hidrogênio, né? Então, é o elemento que é mais abundante no universo. Lembro que eu já pedi isso em prova aí para vocês, né? Acho que no 9º ano. É diferente de todos os outros elementos da tabela e se encontra na família 1, que eu acabei de dizer ali, né? Porque possui apenas uma camada eletrônica com um elétron nela, mas não compartilha as propriedades semelhantes com os outros elementos desse grupo, ok? Então, ele tem a capacidade de se combinar com metais, semimetais e ametais. Além disso, é um gás extremamente inflamável à temperatura ambiente. Quando liquefeito, é usado como combustível de foguetes. Ah, que lindo, né, gente? Eu queria ver isso de perto. Bom, metais, então, 2/3 aí dos elementos químicos até então descobertos são metais, ou seja, dos 118 elementos existentes, 87 são metais. E temos aí aquelas características dos metais, tá? Então, todos são sólidos, lembrando com exceção do mercúrio, tá? Tá aqui, ó, o mercúrio, não pode esquecer dele. Que o mercúrio é líquido, é o único metal líquido, tá? Possui embrulho metálico, são bons condutores de eletricidade e de calor. Lembrando um exemplo aqui de um ótimo condutor, é o cobre, né? São densos, possuem pontos de fusão e ebulição altos. São maleáveis, também o que vem a ser essa característica? Podem ser transformados em lâminas. E são dúcteis, podendo ser transformados em fios, como os fios de cobre usados para conduzir eletricidade. E aqui tem aqui a aplicação de vários metais, certo? Semimetais, esses elementos são apenas 7, então, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Eles são assim chamados porque apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os ametais. Também podemos falar de não metais, ok? Então, apresentam brilho metálico como os metais, mas pouco, tá, gente? Sua condutibilidade elétrica e térmica são pequena. Quando eu falo aqui, lembra sempre do silício, tá? Que ele é usado muito aí nos componentes eletrônicos. Não são maleáveis, mas fragmentam-se com os ametais. Quebram fácil, né? Alguns semimetais, como o silício, são usados na fabricação aí de transistores, de chips e de células solares, mais nos componentes eletrônicos, tá, turma? Depois temos os ametais, os chamados de não metais também.
corresponde a 11 elementos, aí entra o carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Suas propriedades são totalmente opostas lá dos metais, tá? Eles não têm brilho metálico, com exceção do iodo e o carbono na forma de grafite. São isolantes térmicos, não sendo condutores de calor e nem de eletricidade. A maioria está no estado gasoso, tá? Com exceção aqui do bromo, tá? O bromo, ele é líquido, tá bom? E o iodo, ele é sólido se ele estiver bem assim armazenado, tá, pessoal? Porque mesmo armazenado, ele vai ficando nessa coloração aqui, ó, roxeada aqui. Muito bonito. Que ele passa, né, do estado sólido pro gasoso direto, tá? Possuem pontos de fusão e ebulição baixos. E os gases nobres, né? São 7 elementos que pertence à família aí do grupo 18, ou antigamente chamado como 8A. Aí temos aí o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos são colocados num grupo à parte porque eles são bastante estáveis, sendo os únicos elementos químicos que ocorrem na natureza na forma isolada. Eles possuem pouquíssima afinidade com outros elementos químicos, não tendo a tendência de doar nem receber elétrons, tá, gente? Existem ligações para os gases nobres, mas por enquanto, até nós começarmos ligações, a gente vai tirar os gases nobres. Depois eu vou colocar alguns exercícios mais para frente para vocês, talvez já quando vocês estiverem fazendo questão do Enem, eu vou colocar porque apareceu no Enem uma questão com gás nobre e xenônio, tá? Então aqui, né, a luz que eles emitem e o radônio, gente, que ele é muito usado em radioterapia, tá bom? Composição aí de cápsula para aplicação em pacientes com câncer, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.